Estamos começando mais um episódio dessa temporada especial do podcast da gente, com o tema Gente da Gente, trazendo pessoas principalmente aqui de Pacifica, mas também da região, que é o caso de William Moura, professor da Rede Estadual de Ensino de Monte das Gameleiras. Ele vai contar aqui um pouco da sua história, também ambientalista, consultor ambiental. E tem toda uma história aí, vocês que acompanham aqui a TVGM já viram que a gente vem publicando uma série de matérias. Ele descobriu uma pedra com pintura rupestre lá em Monte das Gameleiras e também defende aí a implantação de um parque eólico entre duas pedras, ponto turístico lá de Monte das Gameleiras. Enfim, a gente vai entrar nesse assunto, que a gente já publicou matérias aqui na TVGM, mas aqui no podcast a gente vai explorar melhor esse assunto. William, seja muito bem-vindo, viu, aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa esclarecer o máximo de assunto e trazer aqui outros assuntos aí de interesse de quem acompanha aqui o nosso projeto. Boa tarde, Giovanni. É um prazer estar aqui, na TV Pacifica, e dizer que é uma satisfação grande os internautas que estão interagindo, e vamos falar muito sobre a nossa vida pessoal, profissional, do que a gente faz, quem é o William Moura. Quem é o William Moura? E essa é a primeira pergunta que a gente quer saber. Queria que você se apresentasse aqui, contasse um pouco de você, antes de entrar na questão ambiental, o que lhe motivou, antes de vir aqui, né? A gente já estava conversando aqui nos bastidores, e você é natural do Rio de Janeiro, não é isso? Mas veio para cá, para o Rio Grande do Norte, para o município de São José de Campestre, e depois foi para Monte das Gameleiras. Eu queria que você fizesse a sua introdução, um resumo desse momento aí da sua vida, quando chegou aqui no estado. Então vamos lá. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci em 1974, vim para cá aos 14 anos. É uma história um pouco longa, mas vou tentar resumir para o pessoal entender como é que eu cheguei aqui ao Rio Grande do Norte. Eu sou gêmeo, né? Tenho um irmão que é gêmeo. Você é gêmeo? O pessoal sempre confunde a gente, né? Fala com o Wallace, ou o William. Não sou o William, não sou o Wallace. O Wallace mora em Campestre, e você já... Então ele mora também em Natal, né? Então assim, como tem muitos amigos, sempre o pessoal confunde. Então ele tem um vínculo Natal com muita gente, e a gente também eu tenho mais no interior, né? Então sempre o pessoal diz, ô Wallace, não sou o Wallace, sou o William. Principalmente também tem alunos também, né? Que ele também é professor. E a gente tem essa questão bem legal desse pessoal me confundir a gente, né? Bacana. Então vamos lá. Isso com 14 anos, então você chegou... Nós chegamos aqui com 14 anos, a gente morava no Rio, eu e meu irmão nós tínhamos problema de saúde, nós tínhamos um cansaço, plano respiratório. Sim. E a gente toda semana estava no hospital, a gente tomava nebulização constantemente, toda semana, já era uma coisa já rotineira. Eu digo que a gente não era nem mais paciente, já era cliente do hospital, porque nós toda semana tinha aquela rotina. Imagina. E chegou um médico com meu pai, e disse assim, olha, se o senhor quer que os seus filhos fiquem bons de uma vez, você vai ter que mudar. Pelo senhor, conheci meu pai pela cabeça, que você já conhece, né? Nordestino, daqui de natural de Santo Antônio. Sim. E o médico disse, como o senhor é do Nordeste, o senhor tem que levar seus filhos para o Nordeste, porque aqui ele não vai ficar bom, vai ficar toda a vida assim. Era questão do clima, né? Ele dizia que a gente não se adaptou ao clima mesmo, do Rio não se demos lá. Nordestino raiz, né? Então, meu pai, com a coragem, né, pelo amor a nós, ele desfez de tudo, né? Ele era muito organizado no Rio de Janeiro, ele trabalhava em Copacabana, a gente morava na Ilha do Governador, num bairro muito bom, numa rua muito boa. Nesses 14 eu não me lembro de ter visto tiroteio, nada, nem naquelas operações policiais, não me lembro, porque a gente morava num canto muito bom. A comunidade era como onde a gente morava a acho que 1 quilômetro, né, era assim. Então assim, a minha questão do Rio é uma imagem muito boa. Então, quando meu pai desfez de tudo, ele pensava de vir para Santo Antônio, mas minha mãe, que é de Campestre, minha avó já é de Santa Cruz, mas já estava morando em São José do Campestre. Então, eles resolveram vir para cá, e nessa vinda a gente chegou aqui aos 14 anos. Aos 14 anos. Aí você, como a gente já falou aqui nos bastidores, né, antes da gente entrar aqui no bate-papo, quando chegou aqui você teve toda... Já melhorou, né? Aí o que aconteceu? Quando chegamos aqui, o que o médico falou realmente aconteceu. Até hoje eu não sinto nada de problema respiratório. A gripe, tudo, eu não sinto nada. Nada. E com relação ao status, né, familiar, eu vi aqui que você, enfim, teve uma infância mais delicada, né? Nessa questão de sapato furado, você até citou um exemplo, né? Essa história, o pessoal sempre pergunta essa história de sapato furado. Quando nós chegamos aqui, a gente tinha umas condições
Só que essa condição financeira ela foi se acabando pelo tempo que nós fomos passando. Meu pai não tinha emprego, passou a viver de todo o recurso que ele conseguiu com a venda de tudo que foi deixado lá, casa, móveis, tudo, porque nós vimos praticamente com pouca coisa para cá e praticamente começou a organizar a vida do zero. E a gente ia para a escola e nesse tempo a gente usava o conga, que era que é aquela parte branca embaixo e aquela parte de cima azul. E esse conga a gente foi utilizando ele até um certo tempo. Só que meu pai e minha mãe não tinham condições de comprar outro sapato pra gente. Então o que aconteceu? Esse conga eu fui utilizando até ele chegar lá, ter um furo na frente dele, embaixo do pé, e a gente ia pra escola com esse sapato furado. Minha mãe, quando eu conto essa história, ela chora muito, ela se emociona, porque ela fazia uma sapatilha de água sanitária. Ela cortava a garrafa de água sanitária e fazia como se fosse uma palmilha. Sim. E nessa palmilha colocava dentro do conga e a gente ia. Entendi. E a gente ia. E ficava um pouco mais resistente ali, né? Porque a meia, para não ter o contato com as pedras, que a gente andava tudo, né? Agora, Giovanni, você imagine isso dia de chuva. A infiltração passava pelo sapato, chegava na meia, a meia chegava, molhava a calça, quando chegava a infiltração chegava até o joelho. E o pessoal, os alunos naquele tempo, sempre que o bullying é comum na escola, né? Perguntava se ele passava no rio. Não, foi um carro que passou, aí com vergonha, né? E molhou, né? E molhou a calça e estamos aqui. Só que eu sempre digo às pessoas, eu nunca fiquei triste com isso. Isso nunca baixou minha cabeça. Pelo que eu vi, lhe motivou, né? Isso nunca trouxe para mim nenhuma vergonha, nenhuma raiva dos meus pais, nenhuma revolta, nenhuma mágoa. Até hoje nunca tive disso, porque eu entendi a situação deles. E o que eu pude fazer foi colocar na cabeça que eu tinha que mudar aquela realidade. E só conseguiria com a educação, com o estudo. E isso todo ano, constantemente, até a gente conseguir, depois de uma tia lá do Rio de Janeiro, eu sempre digo que Deus tocou no coração dela e ela sentiu de dar uns presentes. E esse presente foi 2 tênis novos que a gente recebeu. Entendi. 2 pares, para mim e para o meu irmão. Aí a partir daí meu pai depois conseguiu um emprego na prefeitura. Tinha um senhor lá que ele se aposentou e não tinha outra pessoa qualificada. Meu pai já tinha experiência, foi convidado e assumiu. E estamos até hoje. A qualidade de e aí começou melhorando. Entendi. Nesse caso você ali, né, avançando um pouco mais, você passou a frequentar, você começou a estudar, você é formado em? Eu sou formado em História, sou licenciado em História e sou especialista na área ambiental, né? Na área de gestão, educação ambiental e auditoria ambiental. Entendi. Aí você focou aí na parte dos estudos, né? E foi crescendo, ganhando cada vez mais espaço. Inclusive, o William também já participou de política, né? Já foi vereador. A gente, quando eu comecei a estudar, então assim, o pessoal me via eu como uma liderança, que foi adquirindo de forma natural. Eu sempre, na escola, a gente sempre tinha umas cobranças, o pessoal sempre puxava pra mim. Vai lá, William, resolve sair com a gente, rapaz. Tá acontecendo isso, a merenda não tá muito boa não, vai lá falar com o diretor, o pessoal dava pra mim. Entendi. E eu ia. Você foi assumindo o protagonismo. Fui assumindo o protagonismo e consegui depois ser um líder estudantil. A gente participou de movimentos de Natal e depois eu fui ser presidente da Associação do Estudante Campestrense, que chamava ECAM. E nesse trabalho a gente fazia. Então a gente tinha aquela luta da minha entrada, da minha passagem. A gente ia na Assembleia dos Gabinetes de Deputados, a gente chegava lá, o pessoal botava a gente pra fora. Você que... E a gente nesse movimento. Então esse movimento trouxe pra Campestre também na época. E a gente começou em festas da noite. Chegava a festa, chegava lá pro empresário, ó, nós temos aqui, a gente quer a minha entrada. E eles não aceitavam. E isso aí foi quando eu lancei a candidatura a vereador, o pessoal naquela pressão. Na época eu não tinha dinheiro para ser candidato, né? Antes disso aí, a história do caminhão baú, como que... Essa parte aí foi o que aconteceu assim. Nessa parte isso toda, foi antes de você já foi depois. Foi depois quando eu já comecei a fazer a faculdade já. Entendi. Essa história aí. Mas voltando aqui nessa outra parte, desse movimento estudantil, o que aconteceu? A gente começou a fazer o movimento, foi eleito vereador e a partir daí começamos a fazer a lei e aí tinha mais força, mais peso e conseguimos nesse trabalho político. Foi muito bom. Depois, eu mesmo já vereador, eu já estava com 24 anos. Isso foi novo. Fui eleito com 24 anos e a partir disso também eu já tinha praticamente quase concluído já a licenciatura, eu entrei em 97, o curso de licenciatura em História. E nessa situação toda o que aconteceu? A gente começou a fazer as viagens, nós estávamos em Guarabira. E naquele tempo não tinha transporte, a prefeitura que dava o transporte, fazia as parcerias.
E nessa questão do baú, o que aconteceu? A gente vinha, e quando chegou em Belém, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou e nós ficamos no meio da estrada. E nós pedindo carona. Porque era tempo de carona. Então, naquele tempo não tinha violência, a gente não tinha medo de pedir carona. E nisso passou um caminhão baú. Sobe todo mundo no caminhão baú. Sobe todo mundo, o motorista, né? E a gente pensou que o motorista deixar a porta de trás aberta, né? O que ele fez? Fechou. Isso já era 6 horas da noite. Fechou. Parecia aquele mexicano indo para os Estados Unidos. A gente ficou todo mundo dentro do baú. Fechado. Dentro do baú. E tem um amigo meu que tem aquela chamada a fobia, né? Claustrofobia. E ele começava a se bater no ônibus e começava a gritar, desesperado, porque estava preso dentro da caçamba do baú. Então a gente naquele desespero, a gente pedia calma, não tinha nesse tipo uma lanterna para ligar uma luzinha, todo mundo no escuro, não via nada, você colocava o dedo no olho. Celular, alguma coisa assim? Não tinha naquele tempo, era muito pouco que tinha. Então, isso passaram quanto tempo ainda? A gente veio de Belém até aqui em Pacifica, fechado na cara, então não sem ar dentro do baú. Então a agonia foi grande. Foi grande, uma experiência de faculdade que até hoje a gente nunca esquece. Esse tipo de experiência realmente marca e deixa a gente, sempre que tem a oportunidade, relembra esses momentos. Mas você também é empresário, né? E sempre defende essa questão da questão ambiental, sempre está aí defendendo essa bandeira. Queria que você falasse um pouco sobre esse seu interesse na parte ambiental, né? Que inclusive você já fez o projeto Lixo Zero, né? Isso. Na Cari, que é uma das cidades mais limpas, né? Dessa questão, eles têm esse cuidado, né? Foi um projeto você nosso. Tem sua mão, tem seu. Um projeto nosso que fez o município ganhar o título de cidade mais limpa do Brasil. Foi um projeto executado por mim. Você, enquanto consultor ambiental, no caso. Como consultor ambiental, isso. Porque a questão desse projeto. De empresário foi assim, o pessoal já viu esse meu trabalho voluntário, relacionado à questão do meio ambiente, e isso foi gerando questão de necessidade de alguns municípios realizar alguma atividade ligada à questão de resíduos sólidos. Sim. Como existia muita cobrança, existe até hoje por parte dos órgãos de fiscalização, Ministério Público e outros órgãos que também, questão do Tribunal de Contas, essa parte. Então isso foi associando a questão. Isso aqui também agora é uma oportunidade de eu também, além de fazer de graça, entre aspas, agora eu vou começar a ganhar dinheiro daquilo que eu gosto mais de fazer. Então nós abrimos a empresa, tem uma empresa que é em Corrais Novos, chamada Eco Brasil, Soluções Ambientais. Nós temos uma equipe hoje de 8 profissionais que trabalham comigo, de engenheiro, arquiteto, topógrafo, engenheiro ambiental. Então o projeto ainda está em atividade. Aí a gente desempenha, porque eu tenho vários contratos com vários municípios também com o governo do estado. Sim. Inclusive nós estamos fazendo agora o projeto dos aterros sanitários de Caicó, que vai ser o primeiro a ser implantado no estado. E nós temos também agora finalizando o projeto de Paulo Ferro. Inclusive esses projetos já estão prontos. Tivemos uma reunião até ontem na SEMAC, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para ver alguns detalhes. Então, vamos tocar aquilo portão, vamos fazer isso, fazer aquilo, coisa simples. Então o projeto já está pronto. Nós já entregamos esse projeto e estamos fazendo agora só algumas atualizações que foi pedido. Detalhe, coisa pequena. E além disso, nós estamos fazendo também, entregamos também projeto de estações de transbordos. Mas são projetos agora que estão para ser já iniciados. Especifique melhor. São projetos de engenharia e arquitetura, né? Que vão ser implantados na região, praticamente na região Seridó e na região do Alto Oeste. Sim. Porque nesse município existe chamado consórcio intermunicipais de resíduos sólidos. E essas duas regiões elas estão mais bem organizadas do que a nossa aqui do Agreste. É isso que eu ia falar um pouco agora, porque, se eu não me engano, houve até uma pretensão, né? Eu diria que foi uma pretensão dos gestores aqui da região em fazer um consórcio para ver essa questão do aterro sanitário, né? Que é muito importante, inclusive aqui, em todas essas cidades aqui, é queimado a céu aberto, poluindo o meio ambiente, poluindo o ar, como que... Existe um prazo, ou melhor, existe uma lei federal que estipula um tempo para que esse município vá se adequando como é que é? A modernidade. Né? Modernidade. É. Ou cada um fica a critério de cada um fazer. Existe uma lei que, inclusive, ela pune hoje gestores que não cumprem essa lei, que é a Lei 12.305 de 2010, que ela determinou que em 2014 o Brasil não tivesse mais nenhum município com lixão. Que todos tivessem em 2014. Já estamos chegando para 2024, próximo ano.
E até agora, o que acontece? Sempre tem aquelas pressões políticas que vão praticamente pressionando o governo federal a adiar. Entendi. Vamos adiar mais 2 anos. Entendi. Aí agora teve a pandemia, vamos adiar mais 2 anos. E nessa questão vão protelando, infelizmente, não existe um real compromisso do país e dos gestores públicos de dizer assim, vamos realmente acabar. O que existe foi o que nós fizemos em Acari. Em Acari, quando eu cheguei lá em 2015, existia um TAC, que era uma multa dada pelo Ministério Público Federal, que o município tinha que pagar uma multa de mais de 2 milhões de reais. Nossa. E quando o prefeito teve uma reunião lá, na época, que era Isaías Cabral, ele chegou lá e disse, olha, o município não tem condições de pagar essa dívida. Essa dívida, ela é muito alta, o município não tem dinheiro. Então eu vou entregar a chave do município para você gerir o município. Aí, isso ele contando, né? Aí o que acontece? Na época, o promotor disse, não, vamos fazer o seguinte, faça um trabalho de mitigação, veja se você pode fazer lá para a gente tentar isso aí, que isso aí a gente dá uma pausa nessa multa. E na época, uma pessoa que me conhecia me referendou de eu ser esse profissional para fazer esse trabalho lá. Então eu fui convidado, eu fiz uma reunião lá e mostrei a questão de fazer um projeto de educação ambiental. Porque a gente primeiro tem que trabalhar com as pessoas. As pessoas, conscientizar, né? Eu sempre digo, quando nós vamos fazer um projeto relacionado a qualquer coisa ambiental, nós temos que trabalhar com pessoas. Nós estamos muito bem preocupados com um caminhão de lixo, caminhão compactador, nós estamos muito bem preocupados com uma estação de transbordo, mas o principal são as pessoas, porque isso tem que começar com a educação. Se você não se educar, o meu filho tem 10 anos, mas desde 4 anos ele sabe, já começava que ele não coloca nenhum lixo no chão, ele coloca no bolso, ou coloca dentro do carro, na sacolinha, então ele já sabe. Então, descarta no local certo. Descarta no local certo, isso. Ele já sabe, já. Lá em casa também, minha esposa já faz a coleta seletiva, a gente separa tudo direitinho, entendeu? Aí a gente já entrega aos catadores. Então esse trabalho a gente já faz tudo separado. Exato, eu acho que falta muito isso mesmo na nossa sociedade. Em relação ao Alto-Oeste, isso está bem mais avançado lá, né? Essa questão de implementação do resíduo sólido, enfim, do descarte. Destinando para o local certo. Aquelas regiões, os prefeitos eles têm mais assim, essa visão, essa visão mais lá. Mas então, foi um processo. É um processo que está sendo também feito nas outras regiões, porque questão de resíduos sólidos, a gente fala de lixo, é questão de saúde pública. A gente vai passando em várias cidades, vamos ver na questão de lixões que estão lá sendo queimados, né? Sendo lá um lixo sendo incinerado. Aqui em Pacifica é numa serra, numa parte tão bonita, tudo verde, aí do nada aquela fumaça preta. Isso a gente já presencia realmente. Já causa um impacto, né? Porque, inclusive do Mirante, quando a gente vai visitar o Mirante, e se for um dia que vão estar fazendo, que queimarem, você tem essa visão, né? Ou seja, um turista que chega pode apreciar. E a gente também, o que acontece? Aquele ar, aquela fumaça, quer dizer, que vai ser lançado pelo ar, ele vai a vários quilômetros, a gente não vê a olho nu. Mas está lá trazendo o quê? Poluição e doença para muitas pessoas, porque está atingindo a quilômetros aquilo ali. Por isso você falou que é uma questão de saúde pública, né? E nesse projeto de Acari, nós montamos lá, montamos uma associação de catadores, fazendo trabalho para a comunidade. Então lá existe hoje coleta seletiva, existe uma destinação correta dos resíduos. Então com isso o prefeito ganhou um título de cidade mais limpa do Brasil. Ele foi receber em São Paulo, pelas empresas multinacionais da época que estavam lá, que presenciaram, e a única cidade do Nordeste que recebeu a questão de títulos relacionados à questão do desenvolvimento sustentável foi Acari. Esse foi um projeto caro, assim, caríssimo? Como não achei um projeto caro. Agora sim, tem um custo que eu não acho custo, eu acho que é um investimento. Porque cuidando de pessoas, está cuidando de pessoas, você está cuidando do bem-estar das pessoas. E o lixo é uma questão que faz parte da nossa vida, né? Ninguém quer um lixo que passa mais de 24 horas na sua casa, né? Assim, exato. Então tá ali incomodando lá aquilo ali. Qualquer um passou hoje. Mas quando o caminhão passa, as pessoas têm que entender que aquilo ali não desaparece, vai para algum lugar. E essa é a destinação final, que é o problema, e a disposição final também, que é o pior ainda. Então vale a pena, com certeza, tá? Os gestores aí, né, da região das cidades aqui, a gente tem vários que seguem, né? De repente, tá entrando em contato aí com o empresário William Moura. Desenvolvendo aí. E no das Gameleiras, como que funciona? Você tem ali, você meio que já vem dando alguma orientação por morar lá e ser
ser professor, enfim. Quando eu fui para Acari, eu estava sendo secretário de Meio Ambiente em Montes Gameleiras. E esse trabalho que eu estava fazendo lá na época foi o que trouxe informação para ir para Acari. Sim. Porque lá em Montes Gameleiras nós tínhamos lá também coleta seletiva na época implantada, nós tínhamos também a questão do cuidado com a área de exposição final. O que acontecia? Como a gente não tinha aterro sanitário, mas nós queríamos também um aterro controlado, que era a abertura de valas e a cobertura. Então nós não tinha queima. Então nós não tinha queima lá. Como isso não é mais prejudicial, desculpa interromper, mas assim, isso não prejudica mais ainda o meio ambiente por estar ali, embaixo da terra? É assim, mas a forma assim, pelo menos, ela agride menos. Mas de toda forma polui, por quê? Porque quando existe uma permeabilização do solo, quando chove aquela água tem acesso com os resíduos que estão lá, no contato com o solo, e dali vai até o lençol freático, né? Que vai direcionar a 1, 2, 3 quilômetros que está lá, você tomando água de um poço que você está achando que aquela água está saudável e não está. Porque ela está contaminada devido àquela água do lençol freático está vindo de uma parte recebida do chorume gerado pelo resíduo. Entendi. Isso é preocupante. E de qualquer forma, é uma forma aí de diminuir, de impactar menos mal, né? Menos mal. Do que queimar, vai direto para o povo. Pronto, lá em Acari, esse processo lá, ele tem uma vantagem, porque o solo é muito seco. Então ele não tem geração de chorume. Sim. Então ele não tem filtração para o lençol freático, isso que estamos dizendo lá. Então é a vantagem que lá tem na região. Mas já nosso agreste, nós temos um solo muito propício de argila e de toda forma, quando o chorume é gerado e quando chove, que acumula essa água e desce para o lençol freático, existe a contaminação, que aqui é mais fácil. Entendi. William, então você sempre desenvolveu esse trabalho de ativista ambiental ou foi a partir de quando você passou a ser secretário de Meio Ambiente lá em Gameleiras? Eu passei a ser ativista ambiental desde pequeno, já era uma coisa minha, era. A gente quando estudava na escola no Rio, a gente já tinha esse contato, e eu sei para mim a questão do meio ambiente. Isso foi uma questão minha, de questão de vida mesmo, de vida. Já era desde pequeno, desse cuidado com o meio ambiente, de plantar muitas árvores, eu já plantei hoje já milhares de árvores, já plantamos já. Plantamos, já faz doações. Existe aquele ditado de você, dos deveres, né, do ser humano quando vem ao mundo, é plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Deve faltar um livro aí. O livro eu não escrevi, eu escrevi um livrito. Uma vez eu escrevi um livrito. Tá valendo, William, mas assim, conte um pouco da sua história até chegar lá em Montes das Gameleiras. Como que foi o seu caminho para lá? Porque você vem descobrindo, né, quem acompanha o William nas redes sociais, vê que ele descobriu lá pinturas rupestres recentemente, tem uma política bem em defesa ali do turismo, né, da região. Enfim, teve até recentemente uma polêmica, né, envolvendo a instalação dos parques eólicos, mas tudo isso aí é porque você já está lá. Mas como que foi a história para você chegar, passar a morar lá em Montes das Gameleiras? Vamos lá, o governo do estado, em 2006, abriu um concurso. Gameleiras e Serra de São Bento não tinha essa imagem positiva como tem hoje relacionada ao turismo. Eram regiões assim, praticamente para as pessoas, eram uma região esquisita, que ninguém queria morar lá nem trabalhar lá. E eu senti meu coração de fazer um concurso na época de me inscrever, para você escolher as cidades. E eu disse, eu vou fazer para Montes Gameleiras. O pessoal vai fazer o que lá em Montes Gameleiras, rapaz? Aquela terra, não sei o que é pequena, não sei o que. Não, eu vou fazer para lá, eu consegui fazer para lá. E quando eu fiz a inscrição do concurso, eu com mais de 10 pessoas, então eram 11 pessoas que estavam concorrendo a uma vaga. Porque todo canto tinha 10 vagas, 20 vagas, 30 vagas, e o pessoal achava estranho porque eu escolhi Gameleiras que só tinha uma vaga. Então praticamente era muito difícil você entrar. Você só tem uma vaga entre 10, eram 11 pessoas. E eu tinha que derrubar praticamente 10 pessoas. E foi isso que aconteceu. Quando eu fiz o concurso para lá, só quem passou fui eu. As outras 10 pessoas não atingiram os 50% da prova e foram eliminadas. E eu fiz quase 90 e poucos por cento, fiz mais de 90% da prova e aceitei. E fui chamado e entrei lá em 2006. Quando eu cheguei em Montes das Gameleiras, me encantei com a cidade. Que hoje um pedacinho, todo mundo é o destino de todo mundo aqui. O pessoal da outra cidade, eles têm assim, rapaz, você só fala de Montes das Gameleiras, você só fala de Montes das Gameleiras, porque o Gameleiras é minha paixão hoje, eu sempre digo. O pessoal de Acari, o pessoal de São José do Campestre, me perdoe, mas assim, hoje meu amor por Gameleiras é grande, é gigante.
Então, eu vou lá que você está no Nordeste, no Agreste do Rio Grande do Norte, mas as estações parecem funcionar bem. Eu sempre digo, é a cidade mais bonita do Rio Grande do Norte. Eu sempre digo, Aí que é isso, rapaz, que é bonito. Porque se você está falando que você não conhece o mundo das Cameleiras, você pode falar da cidade em cima, ligar as belezas naturais que a cidade possui. Você não conhece, você conhecer, você vai concordar comigo. E eu cheguei lá em 2006, fiz esse concurso, fui chamado, e até hoje estou lá, desde 2006, já vai fazer cerca de já 16, 17 anos que eu estou lá na região. Nesse período estou lá dando aula de história, todo esse contato com as pessoas lá, porque eu conheço as pessoas pelo nome lá, conheço todo mundo. E hoje os meus alunos que antigamente tinham 14, 15, 16 anos, eles hoje já têm 20 e pouco, hoje a maioria já é pai. Eu digo, meu Deus, já estou perto, eu sempre digo, eu sou pai de vocês, né, avô, eu sou praticamente avô do seu filho, desse dia eu estou vendo bisavô, né? Bisavô. O tempo passa rápido. E esse vínculo lá é muito grande, porque assim, eu acompanhei ele desde a vida, até hoje alguns mandam mensagem para mim, outros estão em Santa Catarina, outros estão em São Paulo, mandam mensagem para mim, falando, professor, muito obrigado, o senhor me ajudou bastante. Porque eu não sou só professor, para dizer assim, tem aquele amigo ali, né, que tá... Pedro Alves Cabral chegou no Brasil em 22 de abril de Biquet. Não sou isso, eu sou praticamente uma pessoa que, além disso, eu sou uma pessoa que passa muito conselho para eles. E eu passo muito minha experiência de vida, porque eu fui uma pessoa praticamente muito humilde. As pessoas que me veem hoje acham que toda a vida já tem as condições. Não, eu fui uma pessoa muito humilde. Eu não cheguei a passar fome, não cheguei, graças a Deus não cheguei. Mas a gente tem muita privação de roupa, de sapato. E eu fui conseguindo como isso? Eu fui conseguindo desde pequeno, eu vendi din-din na feira, na sexta-feira lá em Campestre. Chegava meus colegas, a gente, rapaz, não tem dinheiro nem para fazer um lanche, rapaz. Aí dizia, rapaz, vamos pegar a frete na feira, que naquele tempo não tinha problema com criança que estava trabalhando, mas não tinha problema. A gente estudava de tarde, então não tinha tanto problema. Então a gente pegava a carroça do meu avô, me presta aqui sua carroça. Minha mãe não queria, ficava com vergonha, aquela que o povo tinha. Não, vamos lá. Aí a gente fazia o quê? Pegava o frete, então pegava aquele material, o dinheiro a gente dividia. Por exemplo, a gente pegou uma vez, eu me lembro que eu peguei um saco de feijão para deixar lá no alto do bairro Paraíba, pesado. E quando chegou lá, a mulher deu na época, acho que hoje era o quê? Uns 5 reais. Então ficou 2,50 para ele, 2,50 para mim. Cada um. Mas no final de semana a gente tinha dinheiro. Então isso eu passo para meus alunos, ó, gente, eu consegui tudo isso, não foi contra coisa. Foi estudando, trabalhando, as oportunidades chegando, eu aproveitando, não estava dormindo, estava brincando. Quantos amigos meus colegas iam para as farpas, para as festas, para se divertir e eu estudar? E eu estudava, e eu ia estudar, quer dizer, porque naquele tempo não tinha internet, hoje a informação é muito acessível. Verdade. E hoje nós temos uma geração que acontece, hoje, segundo os estudos, os filhos hoje estão menos inteligentes que os pais. Que era para ser ao contrário. Verdade. Chegamos no ano agora que aconteceu um estudo polêmico, mas que os cientistas disseram, olha, a geração de hoje ela é menos inteligente do que os pais. E olha que a nossa geração não é o quê? Foi descobrir o quê? Telefone, internet, avião, tecnologia, todo isso chegou. E agora o que acontece? A mente dos jovens estão regredindo. E isso eu não tinha na época e hoje eles têm a oportunidade e muitas vezes não sabem aproveitar. Verdade. Você como professor, sem dúvida nenhuma, deve impactar bastante aí a vida, né, desses seus alunos. Inclusive você tem toda uma dinâmica diferente, né? Nas suas aulas você não permite que eles usem aparelho celular, mesmo que a gente esteja nesse boom de redes sociais e que todo mundo, né, inclusive nós adultos, a gente tem aquela ansiedade de estar sempre nas redes sociais, vendo o que está acontecendo. Imagine os jovens, as crianças, como é que é essa relação lá com esses alunos sem celular na sala de aula? A gente utiliza o celular com eles em relação à questão de cursos online. Aí na sala a gente permite isso aí. Mas, por exemplo, nós vamos fazer uma explicação da aula. A gente vai estar lá com os slides, quando faz muito com os slides, a gente pega a questão de ganhar tempo. Não sou aquele professor de ficar escrevendo em quadro. Sim. E os alunos esperando, a gente, quando terminar, eles vão escrever para depois explicar. Não, já tem as aulas, já são slides, já tudo explicando direitinho. No final do bimestre, ele recebe esse slide com todas as informações e eles vão anotando os detalhes no caderno. Mas, por exemplo, na minha aula, durante a explicação, eles não usam celular, eles já sabem disso. Eles já sabem que é uma regra. E quando os alunos saem e terminam o terceiro ano, professor, o senhor me ajudou bastante, mas eu nunca esqueci que o senhor proibiu o celular na sala de aula. Mas isso aí sabe o que é um remédio amargo, né, para o seu bem. Você hoje já está vendo que isso realmente,
me beneficiou bastante. Na época você não gostava, mas hoje você está vendo que era pro seu bem. Tudo bem, verdade. E aí, não tem dinheiro que pague, né? Depois do tempo que passou, e você vê que deu certo. Deu certo, e vem dando certo, graças a Deus. Vem dando certo. William, eu queria que você falasse agora um pouco pra gente a respeito dos sítios arqueológicos, né? Lá em Monte das Gameleiras. Você sempre teve esse interesse, né? Como que é? Você descobre, você sai lá nas pedras, como que faz essa descoberta, como que você lida com essa questão ambiental lá? Porque eu vejo que lá tem Pedra do Letreiro, tem outros pontos turísticos, enfim, fala um pouco desses sítios. Assim, eu desde pequeno eu gostei muito de ter contato com a natureza, então eu sempre estou ou fazendo trilhas no final de semana, ou fazendo alguma coisa, mas tudo relacionado à questão do meio ambiente. Eu não gosto muito de estar em casa, então no final de semana eu estou terminando minhas aulas lá, então eu aproveito o final de semana em Monte das Gameleiras. E lá a gente já começa a organizar essas trilhas. Então assim, como a gente está na escola e os alunos vão dizer, meu pai falou que lá no sítio tinha isso, tinha aquilo. Sim. Meu avô, que é caçador, passou lá no sítio tal, encontrou lá um desenho, um negócio. Então a gente começa a fazer uma investigação. Porque a história é isso. História é investigação. Então já é uma aula de campo. Então a gente acontece. Então a gente organiza 2, 3 alunos que, professor, posso pro senhor, estou sabendo que o senhor vai, vamos lá. Então a gente vai e chega lá e localiza. Então assim, hoje nós temos a questão da Pedra da Pintada, que ela tá ali, localizada ali no sítio do Pituaçu, é 2,5 km da cidade. Sim. Uma área muito acessível, uma área muito bom de você chegar. Recomendo, se você não conhece lá, você for, pode levar você lá para conhecer. Verdade, inclusive a gente já recebeu o convite lá atrás, eu vou lá, e de repente a gente passa aqui. Lá nós temos pintura rupestre lá de 2.000 anos. Inclusive essa daqui, né? Essa aqui agora é a mais recente. Mais recente que a gente essa é a Pedra da Pintada, né? Essa aqui a gente chama pintura da Pedra Redonda. Mas nós estamos vendo a questão de outro nome. A Pedra da Redonda é essa aqui. Pronto, ela tá no outro lado de lá. Entendi. Ela tá lá, essas pinturas, E essas pinturas aí, ela sempre, o que acontece? Eu como historiador, como questão da investigação, então o que acontece? A gente começa a perceber que nessa região aqui, homens pré-históricos, porque assim, a gente hoje não temos pintura rupestre praticamente só nessa região aqui que liga de Apodi, no Alto-Oeste, até aqui em Passo Fico. Praticamente ali na Pedra da Boca. Na Pedra da Boca, é verdade. Que as pinturas estão lá e assim, eu não sei porque não existe assim, um trabalho de preservação, tá um negócio assim muito... ficou muito... o pessoal até picharam em cima, então não houve um trabalho de conscientização. Então lá a gente vem fazer esse trabalho de conscientização porque aqui está uma marca da preservação pré-histórica. Isso aqui é uma história de 12.000 anos, isso aqui não existia residência, não existia estrada, não existia nada, existia povos indígenas que vinham procurando através do período paleolítico, né, que é aquele período da caça, pesca e coleta, né? Então eles iam andando por essas regiões. Então nós encontramos evidências aqui em Passo Fica, São José do Campestre e Monte das Gameleiras. Então é muito provável que eles tenham vindo praticamente do Alto Oeste, passando por essas cidades e deixando a sua marca. E isso há milhares de anos atrás. Você, como professor de história, é até melhor agora, né, para a gente entrar profundo nesse... Você consegue fazer uma leitura exata do que se diz ou ninguém chegou a fazer essa leitura? É apenas marcas, mas significa alguma coisa, né? Essas pinturas aí, o que acontece? A gente encontrou elas totalmente desgastadas pela ação do tempo. Isso já tem... Isso aí são obras de milhares de anos, né? De 1.000 a 2.000 anos. Não existe aqui um estudo ainda para a gente ver, datado de forma específica. Mas, por exemplo, eu tenho um objeto que nós encontramos lá em Cidade Campestre, um tecido primitivo no período já neolítico. Uma panela de pedra que pesa 10 quilos. Foi totalmente de pedra. Eu encontrei numa pesquisa na época da faculdade. Em 97 eu descobri essa pedra lá no sítio Pico, em São José do Campestre. Que está lá ainda. Que está lá e a gente utiliza nas aulas de pré-história, com meus alunos, a gente utiliza. Então, eles pegaram a pedra e lá eles fabricaram esse tecido primitivo de pedra, só que essa pedra é totalmente polida, já do período neolítico. Muito interessante. Muito interessante. Então a gente começa a entender o quê? Que as cavernas, para que eram as cavernas? As cavernas serviam para duas coisas, serviam para habitação e segurança em questão de ataques de animais. Sim. E proteção. A caverna é para proteger da chuva, do sol, certo? Então a gente... E ao mesmo tempo eles pintavam com... Isso é o quê? Tinta
Isso aí são questão de. Isso aí são material orgânico derivado praticamente de sangue de animais, misturado com argila. Você vê que o sangue tem muita questão de muita resistência. Então, devido à questão do tempo, então isso aí foi praticamente a ação da poeira. Então foi fazendo essa crosta e protegendo essas pinturas. Porque alguém até pode questionar, mas para uma pintura de 2 mil anos permanecer? Sim, mas isso aí não foi de dia para noite. Isso aí foi a ação do tempo e foi tendo toda essa criação dessa crosta aí que conseguiu preservar essas pinturas até hoje. E em Gameleiras tem quantos parques assim? Hoje, esses arqueológicos, nós temos 2. A Pedra da Pintada, que hoje ela está cadastrada, né? Eu consegui cadastrar ela em 2016. Nós solicitamos nesse período do cadastro, e o IFAM, que é o Instituto Nacional de Patrimônio Artístico Nacional, veio e hoje ele está no CNSA, que é o Cadastro Nacional do Sítio Arqueológico. Então você vai lá no site, já está lá cadastrado esse solo da Pedra da Pintada. Fizemos essa solicitação, aí veio uma arqueóloga do IFAM e veio fazer, inclusive nós encontramos artefatos cerâmicos lá na Pedra da Pintada, que hoje está guardado lá no IFAM. Muito interessante. Aí você que toma conta desses parques? A gente toma conta sim, porque a gente sabe que o pessoal de lá, o professor que é responsável disso aqui. Mas ainda não houve ainda uma questão do interesse do poder público municipal. Eu já procurei ele para a gente fazer um projeto para aqui. Inclusive o IFAM me procurou há 2 anos atrás para fazer um projeto que estava com recurso, e o município simplesmente não se interessou, e nós perdemos esse recurso, esse investimento lá na Pedra da Pintada. Que era fazer o isolamento da área, ia fazer a parte da acessibilidade para as pessoas que quisessem acessar, e todo um projeto que eles chamam de projeto de socialização do local. Infelizmente nós perdemos isso aí. E desse aqui agora, nós estamos aqui, também agora com esse cuidado. Tem um senhor que é um morador de lá, que é o senhor Eduardo, que ele é guia dessa parte aqui. E a gente vem dizendo a ele para ele deixar as pessoas não tocarem. E agora nós começamos essa descoberta. É isso, com essa descoberta, então já tem muita gente interessada em fazer essa trilha para lá para conhecer. E a Caverna é bonita, inclusive tem 2 pés de Gameleira, não que dê origem ao nome da cidade. E muitas pessoas nem conhecem. Aí como que é? Paga para fazer essa trilha? Ele cobra lá, dependendo do pessoal lá que vai, depende das pessoas, depende de cada um. Quando é a pessoa nativa, ele praticamente não cobra, mas geralmente o turista que vai um ônibus, a comissão geralmente ele cobra uma taxa de R$10. Que até para ele preservar, porque tem que abrir as trilhas, tem todo um serviço de fazer, entendeu? Tem gente que joga lixo aí, ele já recolhe, entendeu? Tem todo esse processo que também tem um custo, e a manutenção... Tem que ter essa consciência. Vai visitar uma trilha, você tem que guardar seu lixo e jogar no local certo. Desse jeito. William, entre essas 2 pedras que está sendo construído um parque eólico lá em Monte das Gameleiras. Você recentemente, quem acompanha o William nas redes sociais, viu, né, que ele entrou com um pedido no Ministério Público contra a implantação desse parque, porque afeta o turismo entre essas 2 pedras. Eu queria que você explicasse melhor e falasse um pouco a respeito desse assunto, né, que viralizou nas redes sociais, como eu falei no início desse bate-papo, para as pessoas entenderem bem, né, que você não é contra a questão da implantação do parque eólico, nem contra a energia limpa. É somente a favor de que essas áreas de preservação, né, enfim, que é uma das fontes também que movimenta o turismo ali na região das Gameleiras. Eu queria que você falasse sobre isso aí, para as pessoas entenderem melhor como que foi sua posição ali. Vamos lá, então assim, as pessoas entenderem, desde o início eu mostrei bem claro que eu não sou contra a questão de chamar de energias renováveis. A questão de um parque eólico é muito importante, porque ele está gerando uma energia limpa através da força dos ventos. E o que nós questionamos aqui, né? Que pode ser até algumas pessoas que têm interpretado até mal. Olha, o professor é contra a energia eólica. Não, eu não sou, até porque eu sou um ativista ambiental, eu defendo a questão da sustentabilidade. Mas o que acontece? Nessa situação aqui, nós encontramos várias situações. Primeiro, nós encontramos no projeto e nas evidências das fotos, até a gente tirou essa foto aí por drone, para a gente mostrar como é que seria a situação. Nós estamos vendo que esses parques estão muito próximos da cidade. Aqui onde seria aqui a implantação? Seria aqui, nessa parte aqui, e seria nessa outra parte aqui. Que aí não só teria a questão, tem mais aqui, ó, tem aqui. Então, tá tudo... E essas áreas aí, praticamente é uma área urbana, ela é uma área urbana, delimitada pelo próprio município. Então o que acontece? Aqui no caso é a entrada do município. A entrada do município por aqui, ó, nessa parte aqui. Entendi.
Então o que acontece? Hoje nós temos aqui a Pedra da Mesa, que é um ponto turístico, e nós temos a Pedra do Navio, que são praticamente 2 cartões postais do município. Entendi. E quando você vai implantar um empreendimento desse, você praticamente destrói o sentido desses cartões postais. Então o que acontece? Quando eu fiz o comunicado ao Ministério Público, o que eu disse ao promotor lá? Doutor, eu não sou contra, quero que deixe bem claro o senhor, eu não sou contra a questão da energia eólica. O que eu quero que o senhor veja aqui é a questão de relocar, de colocar mais para trás um pouco, transferir. Inclusive já fizeram algumas transferências de pontos, isso é normal acontecer da parte da energia eólica, quem tem experiência nessa parte. Tem que vir, então, é parte do vento mesmo, né? É muito fácil eles relocarem isso aqui. O que acontece? Hoje esses setores aqui recebem centenas de visitantes por mês. Então praticamente muitas pessoas aqui sobrevivem desse empreendimento, guia, né? Isso, nós temos os guias. Os guias tem... Nós temos, isso gera uma cadeia em si, gera um motorista de ônibus que vem de Natal, os postos de gasolina que eu sempre vejo aqui abastecendo aqui em Pacífico, os ônibus que vêm, abastecem, então tem toda uma cadeia. Então o que eu disse aqui? Nós vamos fazer simplesmente, doutor, a sugestão que eu só pedir à empresa que faça uma relocação desses pontos para afastar mais esse ponto turístico. E é coisa normal, isso, muito simples de fazer. E além disso, o que acontece? Então nós encontramos depois agora a evidência desse sítio arqueológico local. Sim. Então praticamente já está proibido de colocar essas torres próximas à questão desse sítio arqueológico que é considerado uma área de APP. Uma área de preservação permanente, por tratar de uma área ambiental, né? Com registro, com vestígios arqueológicos. No caso, se implantar, eles isolam a área e não poderia visitar? Então o que acontece? Quando existe a questão da instalação das torres, existe a chamada delimitação de segurança. Sim. Que não pode pessoas andarem próximo. Porque aquelas torres elas trabalham com altas voltagens. Né? Então o aerogerador, que é aquela parte de cima, aquilo é um motor elétrico que gera muita energia. Então o que acontece? Ela pode chegar e causar um curto-circuito e de lá em cima houver praticamente uma queima desse negócio e causar um acidente, dela torre cair e tudo. Então nessa área aqui são áreas de segurança. Então quando você instala nessa parte aqui, então você basicamente está o quê? Praticamente destruindo todo esse processo de turismo aqui do município de Montes Gameleiras. E cartão postal, como você bem falou. E o cartão postal, tá vendo aqui, ó. Então aqui já é uma área de supressão vegetal, que já foi aberta. Então toda essa área aqui, ela praticamente seria, né, isolada. Acredito que vai haver um entendimento entre o MP e a empresa, certo? O MP e a empresa que está fazendo esse projeto aqui. A gente não está dizendo assim, vamos excluir essas 3 torres, seriam 3 torres nesse ponto aqui. Então nós não estamos dizendo assim, bom, são 49 aerogeradores, que é o projeto em si. Então agora só vai ser construído agora 46, porque o professor, não. Vai ser construído, bem claro, né? Deixar bem claro. Vai ser construído as 49, o que nós estamos pedindo aqui? Só que haja uma relocação disso aí. Simples assim, simples assim. Que não afeta e que não afeta, porque aqui o que acontece também? A gente hoje tem uma preocupação grande com muitos jovens. Jovens estão terminando seu estudo hoje. E o que acontece? Tem muitos jovens que já trabalham nas pousadas hoje. Então existe todo um processo hoje econômico do município que existe benefício de muitos jovens trabalhando nas pousadas da região. Pousada, restaurante. E quando você diminui o fluxo de turistas, você está reduzindo emprego. Entendeu? Emprego. Isso aqui no máximo vai gerar no máximo aqui 2, 3 empregos. No máximo. Depois da construção. Você está entendendo? Então, foi essa parte aqui que eu quero que as pessoas entendam que nós não estamos contra. Então aqui eu botei até uma questão do depoimento, direitinho, contra as cartões postais. Vai alterar essa paisagem, então ela vai prejudicar praticamente os cartões postais que são praticamente atrativos para os turistas, né, que vêm ao município de Montes Gameleiras. Pedra da Mesa e Pedra do Navio. Então, aqui é um despacho do Ministério Público, né? Que a gente... Isso aqui foi o meu tempo de declaração que eu fiz na época, né? Sim. Isso já faz quanto tempo você... Isso aqui foi agora recente, foi agora em março. 8 de março aqui em cima. 8 de março. Mas eu já comuniquei ao IFAM também, dessa questão, dessa descoberta dessas pinturas rupestres, próximo a onde essas torres, né, provavelmente seriam instaladas. Sim. E já comuniquei também ao IDEMA. Já comuniquei também ao IDEMA isso aí. Então nós estamos discutindo isso aí e vai ser uma solução, basicamente, que vai ser uma solução muito breve, que vai dar certo para todo mundo. Não pode só um lado, tem que pensar nos dois.
pensando na sustentabilidade em si, mas também pensando na vida das pessoas. Não pode uma cadeia destruir outra cadeia. Tem que entrar no entendimento. Apesar que hoje nós somos o quê? Nós temos o orgulho do Rio Grande do Norte de ser o maior produtor de energia eólica do Brasil. Hoje o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica. Essa energia vai ser... Você tem ideia de onde ela vai ser consumida? Assim, a gente aqui não é. É assim, porque assim, a questão dos parques eólicos, a geração de energia dela, ela manda para o que chama SM, que é o Sistema Nacional. Sim. Inclusive, se você observar aqui em Serra de São Bento, nós já temos praticamente as linhas de transmissão já sendo construídas, as linhas, que é o que vai praticamente receber essas energias todas, vai ser levada para uma subestação, que vai ser construída aqui em Riachão, e do Riachão ela vai ser levada até o Sistema Nacional, que ela vai interligar o sistema. Então ela leva de uma subestação para outra e de lá vai para outra. Geralmente a Chesf, que é quem controla isso aí, a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, do São Francisco. Mas que fique claro, né? Eu acho que todo mundo aí entendeu, né, que de fato o William defende aí a implantação do parque, mas que só faça uma relocação, né? Inclusive a gente vai ter, vai ter muito benefício no município, porque vai gerar muito ISS com isso aí. Depois o ICMS, que é a questão da geração da energia. Então vai beneficiar muito produtor que naquela sua terra não produz nada, então tá lá uma terra praticamente abandonada e vai ser instalada essa estrutura que vai gerar uma renda para esse agricultor, que vai incrementar essa renda para ele. Então, sou a favor, tranquilamente, não tem problema nenhum. O meu ponto é deixar bem claro que esse aqui próximo é só a Monte das Gameleiras, não é o parque todo. Depois alguém vai dizer, não, lá são só essas 3 torres. Vai ser mais fácil, vai ser transferido de lugar, vamos afastar mais um pouquinho. Eles também são muito sensíveis nisso aí, eles são, um adendo também, eles são muito sensíveis, mas para isso também está documentado. Então a gente precisava fazer essa declaração, comunicar oficialmente, para que eles mudar seu estudo e fazer essa parte dessa relocação dessas torres. Simples assim. Olha aí. William, a gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo. É muito bom a gente, né, esclarecer tudo isso aí para que fique bem claro, né, nesse sentido. Antes da gente concluir, a gente sempre faz aqui umas perguntas bem rápidas, sabe? Todos os entrevistados que passam por aqui, a gente pede que façam uma reflexão rápida e responda esses questionamentos que a gente vai iniciar agora. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ver um mundo melhor, na parte da questão do meio ambiente. Quando o William está realmente feliz? Quando eu vejo um aluno meu que está se beneficiando com empreendedorismo, com o trabalho. O que é importante para o professor William? Acho que meus alunos, o mais importante de tudo, são meus alunos. É por eles que eu me dedico, é por eles que eu me esforço, para que eles tenham um futuro melhor. Do que você tem medo? Tenho medo da violência. Acho que a violência hoje é o nosso maior problema hoje. A violência hoje em si, a gente é o que não faz mais a gente ficar na rua da noite, de conversar, botar uma cadeira na calçada, no balanço, sentar, conversar. Acho que é o que tem mais medo. E hoje, infelizmente, as escolas estão até nessa parte agora. Né? Os alunos morrendo de medo. Depois a gente entrar nesse assunto, né? Porque é uma onda de violência que a gente não consegue nem imaginar. E a escola que você tinha como assim, um pai sair da sua casa, deixou seu filho na escola, para ele, na cabeça do pai e da mãe, o seu filho está protegido. E hoje, infelizmente, com a violência, a gente sabe que não é mais assim. Infelizmente. Está tendo, inclusive, vários trabalhos as escolas aqui mesmo da rede estadual fez uma campanha, né, de paz na escola, assim, porque os alunos, né, e isso tudo está aqui, mas isso tudo está na internet. É porque eu sempre digo, a gente vem de uma geração que vem mudando o que vinha dando certo. A gente chegava na escola, o que acontecia? A gente começava a aprender uma palavra que servia para a vida inteira, que era o chamado respeito. Você chegava, você respeitava o seu país cantando o hino nacional. Chegava na segunda-feira, eu fui criado assim, cantando o hino nacional quando eu chegava na escola. E depois a gente aprendia a respeitar o professor. E o professor pra gente era o segundo pai, ou a segunda mãe. Fora da sua casa. Nós chamávamos o quê? De tia. Verdade. Tia, ou tio, não era assim no passado? Eu chamava assim. Então a gente também tinha uma coisa na escola que deixou de acontecer, que era chamada aula de religião. Verdade. A gente tinha a leitura da Bíblia, a gente cantava, fazia reza,
né? Rezar o Pai Nosso, Ave Maria, todo dia. Recreio ali da merenda. A gente tinha esse contato com a espiritualidade, até porque o ser humano, ele é um ser que vive no mundo espiritual. A gente vive. Quando o seu espírito não está bem, o seu corpo padece. E existe o quê? Doenças. Hoje existem as doenças espirituais, que nós chamamos assim, que é aquelas questões que são doenças mais doenças psicológicas. E hoje a maior doença hoje da humanidade chama-se ansiedade. Certo? Vinculada ao quê? A questão do meio digital, a questão da tecnologia. E a gente precisa fazer um detox dessa tecnologia para a gente conviver com aquilo que nós somos criados. Porque nós somos feitos de quê? Se reconectar, né? Do pó. O nosso corpo é 70% de água. Então nós somos natureza em si. Então a gente precisa estar com a natureza para que nós tenhamos uma paz mental. Esse trabalho que eu faço em Mundas Vermelhas com meus alunos é para eles fazerem o quê? Uma mudança para que eles percebam que o celular não é tudo para eles. Vamos sentir a natureza, vamos subir aqui as pedras, sentir aqui um ar puro, vamos respirar aqui um oxigênio limpo, 100% de pureza, que nas cidades grandes a gente não tem isso. E a gente tem tudo isso e muitas vezes não sabemos aproveitar. Não é verdade? Não dá o valor. E não dá o valor, isso. Verdade. William, a gente para concluir aqui, vou te pedir para você deixar uma mensagem aqui, né, para os nossos telespectadores. Uma mensagem, fica à vontade para falar, acrescentar qualquer outro assunto que você queira trazer aqui para o nosso bate-papo. A palavra que eu sempre finalizo é a questão da fé. Você falou 2 vezes de fé. Durante o momento eu iria interromper para perguntar qual a sua religião? Rapaz, hoje eu não tenho assim, uma igreja, assim, uma denominação. Eu sou um cristão. Sou cristão. Já fui criado no evangélico, mas hoje eu sou apenas um cristão. Temor a Deus. Já li a Bíblia toda, já estudei. Inclusive a história sempre está relacionada muito à questão da Bíblia, porque muitos fatos históricos, a Bíblia hoje, ela mostra aquilo ali que aconteceu, ela prova. E eu sempre digo, a questão nós temos hoje, bem rápido aqui, para concluir aqui, nós temos a questão hoje do Oriente Médio e a chamada Guerra Santa, entre judeus e palestinos. E aquilo ali está tudo relacionado no antepassado, no tempo de quem? De Abraão. E a questão dos 2 filhos entre Isaac e Ismael. Então a história está vinculada àqueles 2 lá. Então, assim, eu sempre digo, a história caminha muito com a questão da religião, principalmente a questão cristã, relacionada à questão da Bíblia. E eu sempre digo, o que as pessoas têm que ter uma palavra forte? A questão de fé. Você tem que ter fé, você tem que ter esperança que aquilo ali vai acontecer tudo de bom para você. Agora, aquilo que Deus vê que a gente pode fazer, Ele não vai fazer. Você não vai ficar deitado, esperando, eu vou querer isso aqui para a minha vida, não preciso trabalhar. Então você para conquistar, você tem que ter a sua fé, mas fazendo a sua parte. E Deus faz a dele. Você tem que dar a sua contrapartida. Porque eu sempre digo, Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo como tem que fazer, Ele vai fazer. Eu quero conquistar uma moto, vou orar. Não, se você só rezar e você não for trabalhar, Deus não vai ajudar. Não vai. Agora Ele vai lhe ajudar, vai lhe ensinar, vai lhe orientar. E você vai pegar o seu braço, seu corpo, que Deus deu com saúde, você vai, produz, começa a conquistar aquela sua coisa e vai lá e consegue. Olha aí. Essa foi a participação aí de William Moura, professor, consultor ambiental, ativista ambiental, aqui no podcast da gente. Muito obrigado, viu, William, por sua participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo à TV GM, à TV Pacifico, o podcast, as portas aqui desse projeto vão estar sempre abertas aí para receber você. Pronto, quem quiser entrar em contato para alguma coisa que puder ajudar, alguma orientação, entra lá no Instagram, William Moura RN. Sim, eu vou deixar aqui na descrição. William Moura RN, manda uma mensagem você, né, e a gente está aí à disposição, quem puder contribuir, a gente está aí para contribuir. Nós estamos juntos aí. Olha aí, obrigado, William. Nada. Obrigado pelo convite e a todos tudo de bom e que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.